Mais uma vez, boa noite a todos os presentes. Estamos concluindo os nossos estudos temáticos a respeito da Páscoa, da celebração da Páscoa. E hoje ficamos com um tema para poder comentarmos sobre a Páscoa, como a Páscoa hoje, agora vamos falar hoje, é celebrada e quem celebra a Páscoa hoje. Como que a Páscoa é celebrada e quem celebra a Páscoa hoje. Irmãos, é difícil a gente tocar nesse assunto, porque quando nós falamos sobre celebrar algo, se a gente tem algo a celebrar, significa que nós temos que saber o que está sendo celebrado. Você já viu alguém começar, às vezes vai só pelo efeito da multidão, ver todo mundo vibrando, começa a vibrar junto também. Pergunta, você está comemorando por quê? Não sei, estou vendo todo mundo comemorar, Estou comemorando junto. Não faz muito sentido. Então, quando nós falamos sobre celebração, uma certa forma de uma comemoração, é sempre importante, tudo aquilo, quando falamos sobre algo a ser celebrado, uma festa a ser celebrada, ter a necessidade de entender o que está sendo celebrado. Então, para isso, hoje, a gente vai acabar até fazendo alguns resumos daquilo que nós já foi falado nesses dias todos. Então, para a gente poder entender o que é a Páscoa hoje, nós precisamos só fazer um breve resumo do que é a Páscoa, de onde ela surgiu de uma forma geral. Porque quando a gente vai na origem e entende por que a Páscoa foi instituída na origem, a gente vai entender, então, por que ela é celebrada hoje. Não tem como eu falar sobre ela ser celebrada hoje se a gente entender o porquê que ela foi instituída na sua origem. Então, quando a gente reforça aqui, já ouvimos bastante sobre isso, então a gente vai fazer meio que só um resumo, então todos eles são bem afiados quanto a isso. A primeira Páscoa, onde que surgiu a Páscoa? Onde que surgiu a ideia da Páscoa, da celebração da Páscoa? Vamos começar a fazer as perguntas. Então, Thaís, aonde que foi a primeira Páscoa? Aonde que surgiu a Páscoa? Que a gente já tem ouvido falar. Ela surgiu lá no passado. A gente fala da Páscoa, a gente celebra a Páscoa hoje, Hoje nós falamos sobre a ressurreição, a morte e a ressurreição de Cristo, mas ela surgiu antes em algum outro momento, em alguma outra situação muito antes de Cristo surgir. E quando que foi esse momento? Pelo menos o período. Lá no Egito, quando os israelitas estavam saindo lá do Egito. Então o que aconteceu? Então a gente precisa de resumir um pouco o que é. A Páscoa em si, vou fazer a primeira pergunta. A Páscoa em si foi a libertação? Foi o ato de libertar o povo? Ou a Páscoa é somente uma celebração? A Páscoa em si, talvez a que a gente acabou de confundir, a Páscoa em si, ela é somente um memorial, é somente uma celebração. Aquilo que eles vivenciaram ali, a forma como que eles saíram, logo depois a gente vê em Êxodo 12, versículo 26, versículo 27, Êxodo 2, versículo 26, 12, Êxodo 12, versículo 26, versículo 27, que aí fala assim, aí tem, a gente está falando sobre, teve toda a instrução, sobre o rito de ser feito, eu acho que Vitória comentou bastante sobre isso, de como que era feito, como é que foi todo aquele processo, de ter que escolher o cordeirinho sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, teria que matar aquele cordeirinho, depois eles teriam que celebrar, comer aquele cordeirinho, comer também os pães ázimos, os pães sem fermentos e tudo mais. E aí, nas instruções que Deus estava falando ali para Moisés, ele chega ali e vai explicando, olha, quando seus filhos lhes perguntarem o que significa essa cerimônia, o versículo 27 fala, respondo-lhes, é o sacrifício da Páscoa ao Senhor, que passou sobre as casas dos israelitas no Egito e poupou nossas casas quando matou os egípcios.
Então o povo curvou-se em adoração. Então, quando a gente fala sobre a celebração da Páscoa, a Páscoa em si não foi o ato ali de Deus libertar o povo. Deus foi lá e libertou o povo, ele orientou o povo como que deveria ser feito, que aí houve a morte ali do cordeirinho, passou o sangue sobre a porta ali, então eles foram libertos, ali foi o ato de salvação. E a Páscoa é a cerimônia que eles realizavam para comemorar aquilo que aconteceu. Então aqui o Senhor Deus ele vem explicando para Moisés, assim, olha, quando seus filhos perguntarem para vocês, mas por que vocês fazem isso todos os anos? Por que vocês estão comemorando sobre isso? Para que serve isso? Então assim, a Páscoa serve como uma lembrança, um memorial de quando Deus ele passou sobre as casas do povo de Israel e poupou o povo de Israel. Então a gente tem um ato aconteceu, uma situação aconteceu. E qual situação foi essa? Eu gosto muito de tocar neste ponto, irmãos, porque eu acho muito interessante a forma como que Deus ele fala para o povo por meio de Moisés. Aqui eu não vejo Deus simplesmente falando para eles como se fossem somente libertados. Vocês agora estão libertos do Egito. Deus não livrou o povo somente do Egito. Deus poupou o povo, sabe de quem? Dele mesmo. Deus poupou o povo de próprio Senhor Deus. O que aqui está falando no versículo 27? Olha, nós comemoramos porque o Senhor passou sobre o Egito. Passou sobre o Egito. O Senhor esteve aqui. Ele passou por aqui. Mas ele fez o que? Ele nos poupou. A justiça, podemos dizer, a justiça de Deus estava passando aqui, presente. O que estava passando aqui no meio das nossas casas era a justiça de Deus. Só que ele nos poupou. Eu acho interessantíssimo isso daqui, porque a explicação que eles fazem, questão, o primeiro ponto, é claro, que decorrer disso, houve a libertação do povo do Egito. Mas a explicação que eu vejo aqui, que a orientação que foi falada para Moisés falar para os seus filhos, não é, foi porque Deus nos livrou do Egito. Não foi isso. Mas foi porque Deus passou por aqui e ele nos poupou. A mão dele caiu só sobre os egípcios, mas nós não. Aí sim nós somos libertos. Aí sim nós somos libertos. Então acho isso muito interessante, esse primeiro ponto, porque às vezes a gente acaba focando muito na libertação do Egito, mas na verdade a situação que aconteceu ali foi muito mais profunda do que somente serem libertos do Egito. Eles foram libertos da própria ira de Deus, da própria justiça de Deus. Então a gente observa que foi somente um memorial. Só que este memorial aqui, ele foi instituído para quem? Foi instituído para os libertos. E os libertos era quem? Um povo de Israel. Nós estamos falando sobre um povo físico. Nós estamos falando sobre um povo político. Um povo que era separado como um reino de Deus aqui na terra. Então esta instituição desta Páscoa aqui, ela foi destinada para o povo de Israel. Porque foi a nação de Israel que foi liberta lá no passado do juízo de Deus, foi poupado do juízo de Deus e liberto do Egito. Foi a nação de Israel. Não tem por que nós comemorarmos esta Páscoa. Não tem por que nós comemorarmos essa Páscoa, porque eu não faço parte da nação do povo de Israel. Eu não faço parte desta nação. Nós estamos falando de uma nação não somente espiritual, mas também uma nação política, um reino terrestre, um reino fixo aqui. E aí a gente para pensar, faria algum sentido algum egípcio comemorar a Páscoa? Algum egípcio que ficou lá no Egito? Já pensou? Faria algum sentido alguém que sofreu ali então aquela punição do anjo do Senhor passando ali por meio das casas ali, e o povo de Israel foi embora, mas aquele egípcio ele ficou ali no Egito? Faz algum sentido esse egípcio comemorar a Páscoa? É um pouco estranho, né? Alguém que não foi liberto, não foi poupado, tem que comemorar, né? Algo disso. Então não faz sentido.
Então a gente observa de que essa Páscoa aqui, este memorial, ele era comemorado somente pelos judeus. Só os judeus celebravam essa Páscoa. Só os judeus que celebravam, porque como a gente observa aqui, né, a explicação, porque Deus ele nos poupou. Se fosse, né, vamos fazer suposições, para um egípcio comemorar a Páscoa, ele ia comemorar a morte. Vamos comemorar aqui a Páscoa, porque Deus passou aqui, então nós nos feriu com a morte dos nossos primogênitos. Não faz sentido alguém celebrar a morte. Será que faz? A gente observa este mundo simplesmente convidando, vamos celebrar a vida, nós temos que celebrar a vida. É o lema hoje, né? Todo mundo falando, nós temos que celebrar a vida. Nós vemos ninguém falando, vamos celebrar a morte. Então, porque não faz sentido alguém querer celebrar a morte, vamos celebrar a morte. Então, somente quem celebrava a respeito desta Páscoa aqui, a originária, a primeira Páscoa, a Páscoa que foi originada lá no passado, com o povo de Israel, é somente o povo judeu. Porque eles foram libertos, eles foram poupados, eles que celebravam a vida deles como uma nação, né? Então, somente para a gente poder resumir, né? Então houve um evento de libertação. Essa libertação, ela foi por meio do sangue, né? Aquele sangue do cordeiro sobre as portas. Então este foi um evento que aconteceu, e por isso eles foram poupados. Então foi instituído por Deus um memorial. Assim, agora nós estamos instituindo um memorial para vocês celebrarem o que aconteceu aqui agora. E só os judeus, só aqueles que foram libertos, que celebravam a respeito desta Páscoa. Então, pegando esses 3 pontos, esses 3 tópicos aí, para a gente poder contextualizar então para nós hoje o que é. Então, resumindo novamente, houve um evento de libertação, né, pelo sangue ali daqueles cordeirinhos que foi morto. Foi instituído um memorial de celebração por meio de Deus, e só os judeus celebravam. E hoje, o que nós então vamos celebrar hoje? Se nós estamos falando sobre essa questão da Páscoa, a Páscoa agora, a Páscoa cristã, o que nós celebramos? Aconteceu também um evento. O evento também aconteceu da mesma forma que foi lá no passado. Nós somos libertos pelo sangue de Cristo. Romanos capítulo 5. Versículo 9, Romanos 5, versículo 9. Na verdade, todo o versículo 5, capítulo 5, ele contextualiza bastante. Podemos aproveitar quase todo o capítulo 5 para contextualizar isso. Mas vamos focar no versículo 9. Agora, como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda seremos salvos da ira de Deus por meio dele. Irmãos, da mesma forma, isso que eu acho que eu gosto de fazer essa correlação quando nós falamos a respeito da Páscoa. Porque o significado de Páscoa, pensar lá no hebraico lá, significa passar sobre, não é libertação. Qual é o significado de Páscoa? O significado de Páscoa é libertação, não é libertação. O significado de Páscoa é passar sobre. É o que a gente leu lá em Êxodo 12, né? Quando vos perguntarem o que significa essa celebração da Páscoa, aí fala assim, foi quando Deus passou sobre a casa de Israel e nos poupou. Então, o significado da Páscoa está muito mais intrínseco nessa questão como podemos dizer, da misericórdia de Deus em poupar o povo, do que da libertação do Egito em si. Está muito mais intrínseco esse significado com a misericórdia de Deus para com o povo, do que com a libertação do Egito em si. Então, por isso que eu acho interessante que quando a gente observa a respeito daquilo que Cristo fez ali na cruz por meio do seu sangue, está muito mais intrínseco eu ser liberto do pecado. Tem algo muito mais profundo que isso, que é o quê? Eu fui salvo da ira de Deus. Isso é muito mais profundo do que eu simplesmente falar assim, eu fui liberto do pecado, eu fui liberto deste mundo.
Tá certo, nós somos libertos deste mundo. Mas muito mais profundo eu entender de que agora eu sou livre da ira de Deus. Porque antes eu tinha uma ira pesada sobre mim. Antes eu tinha um juízo pesado sobre mim. Ai daquele que cai nas mãos, né, de um Deus tremendo como esse. Horrenda coisa, né? É cair nas mãos de um Deus vivo. Às vezes as pessoas confundem as coisas, falam, meu maior inimigo que eu posso ter na minha vida é o diabo, é Satanás. Não é. Não é. Graças a Deus que eu tenho ele como inimigo. Porque o maior inimigo que alguém pode ter é Deus. É você viver tendo Deus como seu inimigo. Então, quando eu olho para Romanos capítulo 5, versículo 9, né, ele tem esse evento, ele fala sobre esse evento semelhante que aconteceu. Houve uma justificação, uma libertação por meio do sangue, da mesma forma que foi lá no passado, por sangue daquele do Cordeiro, e ainda assim, aconteceu de que a justiça de Deus vai passar sobre nós, mas nós não seremos atingidos. Porque hoje nós temos um sangue que nos cobre, que é o sangue de Cristo. A justiça de Deus, um dia ela vai passar sobre este mundo, mas nós não seremos atingidos. Nós somos salvos da ira de Deus. Somos salvos da ira de Deus. Então ela destaca no versículo 10 uma mudança que aconteceu com nós, né? Então, tipo assim, nós saímos de um momento em que nós éramos inimigos de Deus, agora nós somos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho. Quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então há uma mudança de estado de alguém que antes era inimigo, agora se torna um amigo de Deus, um aliado de Deus. Então este evento que aconteceu sobre a morte de Cristo ali naquela cruz, nós precisamos compreender muito bem de que aquilo que nós celebramos é muito mais do que a vida também que nós alcançamos no meio de Cristo, mas pela misericórdia de Deus, somos salvos da sua ira. Porque é muito fácil eu não me colocar ainda na condição de culpado. O Senhor me deu vida, que bom, graças a Deus. Mas quase nunca eu paro e penso, tipo assim, peraí, mas eu estou numa condição de culpado. Eu estou numa condição de inimigo. Eu estava numa condição de inimigo. Quando a gente fala que o Senhor me deu vida, é porque agora eu saí de uma condição de que antes eu era inimigo de Deus, agora eu estou me tornando um amigo de Deus. A justiça que antes estava sobre os meus ombros, e que ninguém era capaz de suportar, ninguém é capaz de suportar a justiça de Deus, hoje já não se encontra mais, porque o sangue de Cristo, ele nos cobre, ele nos purifica. Então um evento aconteceu, e esse evento ele acontece com Cristo ali na cruz. Então quando aconteceu o evento, igual lá no passado, aconteceu o evento lá da libertação do povo, da misericórdia de Deus que passou sobre ali o povo, né? E o povo foi poupado da justiça, da própria justiça de Deus. Também foi instituído um memorial pelo próprio Senhor Deus, por meio da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E este memorial nós podemos observar em Lucas 22, versículos 19 até o versículo 20. Se alguém encontrar, poderia ler para nós, por favor? Versículo 19 e versículo 20 só. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice da nova aliança do meu sangue derramado em favor de vós. Houve um memorial que ele foi instituído pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E quando ele falou esse memorial, o que ele disse? Fazer isso em memória de mim. Da mesma forma lá no passado. Quando vossos filhos, é interessante a gente parar para pensar, né? As criancinhas que vão crescendo, olhando, né, tudo aquilo que acontece no momento ali, ficam querendo saber o que isso significa. Mas o que é isso? O que isso significa?
Eu me lembro da mesma instrução que foi dada a Moisés lá no passado, de quando os nossos filhos os perguntarem sobre o que é isso que estão celebrando, vocês vão falar, isso aqui é sobre a Páscoa, pelo qual o Senhor passou sobre as casas do povo de Israel e poupou-nos e assim nos livrou do Egito. Irmãos, diante do que nós lemos aqui a respeito desse memorial, eu vou fazer uma breve pergunta para os irmãos. A Páscoa cristã, hoje, que nós celebramos somente em abril, né? A verdadeira Páscoa cristã. Então é quando? Todas as vezes que fizerdes, fazei em memória de mim. A Páscoa cristã é toda vez que nós nos reunimos para tomarmos a ceia do Senhor em comunhão. Fazer isto em memória de mim. A festa da Páscoa é somente um memorial, como era lá no passado. Só que lá no passado eles faziam uma vez no ano. Hoje o Senhor Deus ele vem, institui para nós, falando assim, olha, toda vez que vos reunirdes, eu quero que vocês tomem parte do pão, parte do cálice e fazer isto em memória de mim, relembrando o que foi feito para vocês. Por isso, irmãos, que sempre quando nós nos reunimos, todos os domingos de manhã, a gente sempre vai reforçar, por mais que às vezes as pessoas possam achar, mas isso é repetitivo, irmãos, repetitivo. A gente só tem sobre isso, essa é a parte mais importante da nossa vida, é falar sobre o que Cristo fez ali por nós naquela cruz. É por isso que nós, toda vez que nos reunirmos, para tomarmos parte disso, eu preciso então olhar para a cruz, olhar ali para a obra de Cristo, por aquilo que Ele fez, e entender aquilo que nós falamos antes sobre o que foi este evento. Foi um evento pelo qual antes eu era inimigo de Deus, antes eu estava com uma carga pesada da justiça de Deus sobre os meus ombros, sobre a minha vida, e agora eu estou liberto, eu estou reconciliado, com aquele que antes estava determinado para mim a morte. Eu estou reconciliado com aquele que antes já tinha determinado, assim, olha, o salário do pecado é a morte. Todos pecaram, então todos estão separados de Deus, todos vocês estão fadados à condenação eterna. Mas agora, por causa deste evento que aconteceu ali naquela cruz, hoje eu estou reconciliado juntamente com Deus. E também o apóstolo Paulo, ele cita também a própria fala do nosso Senhor Jesus Cristo em 1 Coríntios 11, capítulo 11, versículo 23 até o 26, ele até acrescenta uma outra coisa importante também para nós, que fala o seguinte: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor, na noite que foi traído, que foi o versículo que nós lemos lá em Lucas, né? Ele tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Então, Paulo, ele reforça mais uma vez, ele acrescenta, ele cita mais uma vez aquilo que nós lemos lá em Lucas. E é interessante quando ele conclui aqui, falando assim: toda vez que vocês fizerem isso, vocês estão anunciando a morte do Senhor. É tudo isso que é a boa nova. Quando nós falamos evangelho, o evangelho significa uma boa notícia, uma boa nova. É somente isso que este mundo precisa. Muitas das vezes nós queremos enfeitar demais, queremos acrescentar tanta coisa a mais para poder falar para este mundo precisa mudar tanta coisa, tem que mudar aquilo outro, eles têm que transformar aquilo, é tanta coisa que tem que mudar este mundo. Nós precisamos transformar este mundo e queremos acrescentar tantas coisas ao nosso discurso, e esquecendo de que somente o que eles precisam entender de primeiro momento é a morte de Cristo ali naquela cruz, que tem a capacidade de nos transformar, de nos tirar do reino das trevas e nos transportar do reino da sua maravilhosa luz, do reino do seu Filho amado, em quem nós temos a plena redenção, a pleno reconciliamento com o nosso Senhor.
Somente isso é o que o mundo precisa saber. Somente isso é o que o mundo precisa saber. Precisamos anunciar a morte do Senhor até que Ele venha. Então, quando nós falamos sobre a questão da celebração da Páscoa cristã, ela não é somente uma vez ao ano. Nós temos a data, né, que instituída aí pela nossa tradição, né, que constituiu a nossa nação, a tradição que se tem constituído, né, pelo qual celebramos, temos uma data específica que acaba tocando mais neste assunto, mas nós precisamos entender de que nós não celebramos a Páscoa somente em abril. Nós não celebramos a Páscoa somente uma vez no ano. Nós precisamos entender de que todas as vezes que nós nos reunimos e tomamos o pão, tomamos o cálice, nós estamos celebrando a Páscoa do Senhor. Nós estamos celebrando o fato de que Ele morreu por nós. Nós estamos celebrando o fato de que um sangue foi vertido em nosso lugar. E assim nós somos reconciliados de Deus e somos salvos da sua ira. E então, entendendo isso, da mesma forma que nós comentamos lá no passado, não faz nenhum sentido um egípcio que continuou morando no Egito celebrar a Páscoa. Não faz nenhum sentido. Diante disso, agora a gente comentou sobre três, né? A gente fez 3 tópicos na Páscoa anterior, né? O evento da libertação, né, e da misericórdia de Deus, o memorial que foi instituído por Deus, e somente os judeus, aqueles libertos, que celebravam. Para nós hoje, nós também temos um evento que nós comentamos, da obra de Cristo ali naquela cruz, o memorial que também foi instituído pelo próprio Senhor Deus, por meio de Cristo Jesus, né? Ali em Lucas 22, como a gente comentou, ele também comenta sobre isso em Mateus e Marcos. E agora, quem celebra? Faz sentido alguém que ainda está com o juízo de Deus sobre as suas costas celebrar a Páscoa? Faz sentido alguém que ainda não tem uma reconciliação com Deus, alguém que ainda está debaixo de uma condenação de morte eterna, celebrar a Páscoa? É o que a gente falou antes, vai comemorar o quê? A morte. Vamos comemorar que eu estou condenado pela morte eterna, porque eu ainda não reconciliei com Deus. Eu ainda não passei por este passo que a gente leu ali em Romanos 5, né? Que agora nós somos reconciliados pelo sangue de Cristo, então nós somos salvos da ira de Deus. Então a pessoa ainda não foi salvo da ira de Deus, mas vamos comemorar a Páscoa? Vamos comemorar, aí que beleza, que maravilhoso. A morte está sobre mim, vamos comemorar. Não faz sentido, não faz sentido. E é por isso que, continuando em 1 Coríntios 11, né, o apóstolo Paulo, é claro que neste contexto estavam acontecendo outros problemas ali na igreja de Corinto, né, de relação da comunhão ali entre eles, né, mas aí ele comenta sobre isso, e aí eu gostaria de ler o versículo 28 e o versículo 29. Examine-se o homem a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Por isso, irmãos, que toda vez que nós nos reunimos diante da mesa da ceia do Senhor, a gente faz questão de lembrar sobre o porquê nós estamos ali reunidos. Não adianta a gente simplesmente tomar a ceia, comer ali um pão, comer ali, tomar o cálice e falar assim, pronto, é só fazer isso como se fosse um passe de mágica e agora eu estou reconciliado com Deus. Não adianta isso. Não adianta isso. Porque isso é somente um memorial. Uma celebração. E o memorial te serve para te lembrar de algo. É por isso que toda vez que nós tomamos o pão, tomamos o cálice, nós precisamos de lembrar o que aconteceu ali naquela cruz. Lembrar sobre a minha condição. Entender, olhar para dentro de mim e observar, mas espera aí, o que eu estou celebrando? Será que eu realmente estou celebrando que agora eu tenho uma vida plena em abundância, porque agora eu estou salvo da ira de Deus?
Será que eu realmente estou celebrando porque agora eu posso dizer que eu fui reconciliado com Deus por meio do sangue de Cristo Jesus? Porque agora eu faço parte deste processo, deste ato de salvação? É por isso que a Páscoa cristã, hoje, ela é somente para aqueles que foram verdadeiramente salvos, verdadeiramente libertos. É por isso que Paulo ele coloca sobre isso: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Nós, de fora, não conseguimos determinar quem é quem. Somente Deus conhece os corações. Examine-se, pois, cada um a si mesmo. Entenda sobre o que você está celebrando. Irmãos, toda vez que nos reunimos no domingo de manhã, que possamos estar com nossa mente voltada para o que Cristo fez ali naquela cruz. Nós não podemos nunca desviar deste olhar. É claro que, como nós falamos de comunhão, às vezes a gente observa isso, né? A gente fala sobre comunhão, falamos sobre, então, uma vida em família. Às vezes eu vejo muitos levando, né, a ideia da comunhão, da ceia, para uma questão de comunhão entre irmãos, que é maravilhoso estar unidos, e é maravilhoso. Podemos sim comemorar, estarmos unidos ali em irmãos, comemorando ali a ceia, mas o foco principal não pode ser esse nunca. Nós não podemos desviar nunca o foco da ceia somente para uma comunhão em família, uma comunhão entre igreja e irmãos, uma interação uns com os outros, coisa maravilhosa, coisa bonita, é bom, realmente é bom. Podemos celebrar sobre isso sim, mas nós não podemos desviar o nosso foco nunca do verdadeiro objetivo de estarmos ali comemorando a ceia do Senhor, celebrando a ceia do Senhor. É a nossa libertação, é a nossa salvação. Foi de onde agora nós somos salvos da ira de Deus que estava sobre nós, que pairava sobre nós. De que antes nós estávamos sob uma situação de inimigos e agora somos feitos amigos de Deus. De que antes nós saímos do reino das trevas e somos transportados para o reino da luz. É sobre isso que nós precisamos comemorar, relembrar, celebrar. Essa que é a verdadeira Páscoa cristã. Toda vez que nos reunirmos, toda vez que tomarmos o pão do cálice, estamos celebrando e anunciando a morte do Senhor até que Ele venha. E que possamos, irmãos, estarmos seguindo as orientações como Paulo ele toca aqui, né? Examine-se, pois, cada um a si próprio. Examine-se, pois, cada um observando a respeito disso, dessa maneira, né? Como Cristo ele orientou, fazendo tudo isso em memória dele, em memória daquilo que ele fez por nós, em memória da obra da cruz que foi ali realizada naquele momento ali com o nosso Senhor Jesus Cristo, discernindo, sabendo o que se comemora. Que nós estamos sim celebrando a vida, celebrando a nossa vida diante de Deus, por meio da sua graça, por meio da sua misericórdia, que foi nos outorgada ali na cruz com o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Esta é a verdadeira Páscoa hoje que nós celebramos. Não somente uma semana no mês, não somente uma semana no ano, mas toda vez que nos reunimos e tomamos. Então que possamos, irmãos, estar sempre com isso na nossa mente, sabendo de que hoje, se alguém nos perguntar, você celebra uma Páscoa? Celebramos. Celebramos. Toda vez que tomamos a ceia, nós estamos celebrando a Páscoa. Nós não podemos, talvez, celebrar a Páscoa como era celebrada no passado com o povo de Israel. Até hoje eles têm a forma deles de celebrarem. Nós não celebramos da mesma forma, da mesma maneira. Podemos ter as datas determinadas, como datas especiais para se tocar mais neste assunto, como já existe, que é meio que próximo à data que se comemoram, que o povo judeu também se comemora hoje, não é sempre na mesma data, porque eles têm a ver também com a relação da lua, então nem sempre eles vão
estar comemorando hoje, na mesma data que nós comemoramos a Páscoa no nosso calendário, que eles vão estar comemorando junto, né? Porque eles têm a ver também com a questão da fase da lua. Mas, claro que possa ter um momento, que é um momento pela data aproximada também, né? Quando foi da morte de Cristo, mas que possamos ter sempre em mente que a nossa verdadeira Páscoa, né, ela não se resume somente a essas datas comemorativas, mas toda vez que nos reunimos. E acima de tudo, sempre em mente, sempre em nossos corações, sobre o que ela significa e o que ela representa. Sempre na nossa memória, sobre aquilo que Cristo fez em nossa vida. E assim, a gente vai entendendo de que só isso basta para nós. Só isso basta. É como o Senhor Deus falou lá para Paulo, né? Paulo, a minha graça que basta na sua vida. Entenda isso. A minha graça que te basta. E assim a gente vai vivendo e vamos, principalmente, né, celebrando a nossa vida em Cristo, por meio de Cristo. E juntamente com Cristo para todos sempre. Amém. Amém.